Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que está do outro lado, que ainda vai chegar, já desejando uma noite de bênção, de paz, tranquilidade, na presença do soberano Deus, né? Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. E estou aqui para trazer a mensagem da parte de Deus, da parte do Senhor, para você que vai ouvir esta mensagem. Aleluia, glória a Jesus. Desde ontem, antes de ontem, pela manhã, que o Senhor está me dando essa mensagem. E eu creio que quer falar com você, que está aí do outro lado, né? Eu não sei o que está se passando na sua mente, o que está se passando no seu coração. Mas uma coisa eu digo para você. A palavra de Deus diz que Deus sonda o pensamento, aleluia, e o coração do ser humano. Ele conhece os seus pensamentos, conhece tudo que está se passando aí dentro de você, né? E essa mensagem vai falar com você, né? E ainda há pouco eu orava ao Senhor e dizia: Senhor, o Senhor disse que me usaria na terra. Então o Senhor quer apenas que eu abra a boca e Ele vai falar. Não sou eu, é Ele. Ele diz no livro do Salmo 81, fui eu que te tirei do Egito, eu te tirei de lá. Então abre tua boca e eu te encherei. Aleluia. E quando Deus tira alguém do Egito, Ele tira para usar para um objetivo, né? E o objetivo de Deus é tirar, é salvar, é usar aquela pessoa, que aquela pessoa venha dar frutos, né? Como diz no livro de João, capítulo 15, se não foi você que me escolheu, né? Foi eu que escolhi a voz para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. O seu fruto permaneça para sempre, né? Então, Deus me chamou, Deus me tirou do Egito. E é todos os dias eu orar ao Senhor para Ele me sustentar nas suas mãos. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui eu nunca senti desejo de voltar, de sair da presença de Deus e voltar para o estado que eu estava, né? De voltar para o Egito, de onde Ele me tirou, de um lugar de trevas, lugar de escravidão, lugar de sofrimento, de angústia. Foi de lá onde o Senhor me tirou. Um lugar onde eu não desejaria, nem desejo a nenhum daqueles que já veio de lá e volte, né? E Deus não se agrada naquele que volta, naquele que recua, naquele que desiste dos seus projetos, dos seus sonhos, né? Deus manda dizer nesta noite para você: permaneça firme, fiel ao Senhor, olhando para o alvo, como Paulo diz, esquecendo as coisas que lá atrás ficaram, e avance olhando para Cristo, olhando para Jesus de Nazaré, aquele que veio, entregou a sua vida em troca da sua. Quando era você que tinha que sofrer, que tinha que morrer, Ele disse: não, vou morrer e vou sofrer no lugar dele. Então Ele tirou você do Egito, tirou você da escravidão. Ah, mas eu não era escrava, não, era livre. Não. Quando a gente serve a alguém, a gente é escravo, é servo de alguém. Se você serve a Deus, você é servo de Deus. Mas se você serve ao pecado, aos desejos da carne, você é servo do pecado, escravo do pecado. O pecado domina você, né? Então, se você ainda nunca, aliás, se você nunca veio, ou foi usado, foi chamado, ou nunca aceitou o Evangelho, nunca provou dessa água, eu digo a você: prove. Aí você vai saber realmente o que é liberdade. Aí você vai saber o que é viver
quando você aceita Jesus dentro do seu coração e passa a servir a Ele com toda integridade, com toda vontade, com toda, sabe, devoção. Servir ao Senhor de todo o coração. Né? Esse é um dos primeiros, do primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento que Ele ordena é servir ao Senhor de toda a tua força, todo o teu coração, amar a Ele, né? Adorar a Ele. A primazia sempre é do Senhor, né? Servir ao Senhor em primeiro lugar. Dele, colocar na nossa vida e servir e fazer tudo para Ele em primeiro lugar. Depois para mim, depois para minha família. Primeiramente Deus, segundamente. Se eu não amar a Deus, eu não amo mais a ninguém. Porque a palavra de Deus diz, se eu não me engano é no livro de Pedro, não lembro. Mas ele diz que aquele que diz que ama é João. Primeira João, nas cartas de João. Se uma pessoa diz que ama a Deus e não ama nem a si próprio, não ama seu irmão, então ele nunca amou a Deus, né? Então primeiro a gente ama a Deus, segundo a gente ama a nós mesmos, porque se a gente não amar a nós mesmos, não consegue amar ninguém. Quem não tem amor a si próprio, não ama mais ninguém, né? A Bíblia diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então se eu estiver dizendo que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, quer dizer que eu tenho que amar a mim, né? E depois amar as pessoas, né? Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus que eu trago nesta noite está no livro de Números, capítulo 14, onde fala sobre os israelitas, a qual Moisés mandou espiar a terra prometida, né? Foi enviado 12 homens para espiar a terra de Canaã, né? E nós sabemos que desses 12 homens, que foi a paz do Senhor, minha linda, Altina, minha linda, a paz do Senhor, Deus abençoe. Então, desses 12 homens que foram visitar a terra, eles vieram muito apavorados e achando que eles não conseguiriam vencer, e achando que Moisés tinha tirado aquele povo lá do Egito, tinha tirado eles lá do Egito, para morrer lá no deserto, para morrer a espada lá nessa terra, né? Porque eles disseram que essa terra era muito boa, realmente, como Deus havia falado, terra que mana leite e mel. Mas essa terra que mana leite e mel tinha pessoas fortíssimas, tinha as pessoas de guerra, tinha pessoas grandes, né? Como ele disse, gigantes, né? Ele disse que a terra era tão boa que davam cachos de uva, que 2 homens tinham que carregar aqueles cachos de uva, de tão boa que era a terra. Mas tinha um porém. Tinha um povo lá que era mais forte que ele, assim eles diziam, né? O povo lá que era mais forte que eles era como gafanhotos, né? Mas teve 2 daqueles 12 que foram encorajados, disseram, não é assim como vocês estão falando. Se Deus já deu essa terra nas nossas mãos, né? Nós vamos vencer sim, nós vamos conseguir vencer, né? E que foi Josué, né? E Caleb, né? Esses 2 foram o único dos 12 que foram corajosos, né? Como diz que Josué ficou e Caleb ficou revoltado quando viu aqueles homens tudo murmurando, né? Ele disse que rasgou as suas vestes. Isso não é bem assim não, a terra já é nossa, né? Então vamos ler aqui o verso 14. Eu estou falando do 13, né? Para entrar no 14. Aí o 14 diz assim, vamos ler para a gente entender. Então levantou toda a terra da congregação. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe dizia, se morramos nessa terra do Egito, ou se morramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, né? Para as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa, né? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Aleluia. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito.
Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, aleluia, caíram sobre os seus rostos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que foram espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Aleluia! É terra muito boa. Louvado seja Deus. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Então somente não sejas rebelde contra o Senhor, não temas povo desta terra, não tema o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Olha, veja bem o que ele disse: retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temas. Aleluia. Josué foi um dos tais, e Caleb também, que vieram e viram aquele povo, mas veja o que ele diz: esse povo já está nas nossas mãos, essa guerra já é ganha, né? Veja que o Senhor já deu essa terra em nossas mãos, que não tenha medo, né? Esse povo está desamparado, nós estamos acobertados pelo Senhor. Não vamos murmurar, não vamos ser rebeldes, não vamos ser rebeldes ao Senhor. É isso que ele quis dizer àquele povo, né? Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, e todos os filhos de Israel, né? Veja que quando eles pegaram pedra para apedrejar o Josué, a Caleb, né? A Moisés, a Arão, né? Aí Deus se levantou em favor dos seus filhos, né? Esse que quando eles pegaram pedra para apedrejarem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. A todos os filhos de Israel, todos viram a glória do Senhor. E disse o Senhor a Moisés, diante de todo o povo, né? Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão? Por todos os sinais que eu os fiz no meio deles, está vendo? Até quando esse povo vai murmurar contra mim? Até quando esse povo vai reclamar diante de tanta coisa que eu já tenho feito por eles? Né? O Senhor tinha acabado de fazer aquele povo sair do Egito, sair da mão de Faraó, onde eles viviam oprimidos, sofrendo, né? O Senhor diz a Moisés que ouviu o gemido daquele povo e por isso está levantando Moisés e enviando ao Egito para tirar aquele povo da mão de Faraó. E aquele povo foi trazido pelo deserto, sim, porque eles precisavam ser tratados antes de entrar na terra. Então ele passou 40 anos por causa da rebeldia deles, da reclamação, da murmuração deles, né? Mas eles viram o quanto Deus estava operando no meio deles. Ele viu o Senhor abrir o mar vermelho, aleluia, e fazer eles passar pelo meio do mar. E eles viram o que aconteceu com aquele povo do Egito. Antes deles passar pelo mar, o Senhor havia dito: esse Egito que vocês estão vendo hoje, vocês não verão mais. Está vendo o cuidado de Deus? E Deus abriu aquele mar e disse que a palavra de Deus disse que uma coluna de fogo diante deles, uma coluna de fogo, uma nuvem também protegendo eles do sol, né? E eles, quando eles atravessam os soldados do Egito estão quase alcançando, a palavra de Deus diz que Deus começa a atrapalhar o Egito, o povo do Egito, para não alcançar. Aquilo ali era o trabalhar de Deus, né? As rodas se emperravam, os carros começaram a quebrar, e os egípcios mesmo viram e reconheceram que Deus era com o povo e começaram a temer. E quando Deus deixa o povo atravessar, quando o pessoal chega do outro lado, aí ele chega para Moisés e diz assim: agora, Moisés, levanta o teu cajado aí com o mar, e o mar vai se fechar. E aconteceu que quando Moisés levanta o cajado, o mar se fecha, e todos os soldados do Egito, todos os cavalos e cavaleiros são afogados naquele mar. Isso diante da vista de todo o povo que Deus estava trazendo do Egito.
Deus mostrando o cuidado e o livramento que Ele estava dando a eles. E quando chega do outro lado, qualquer coisinha o povo estava murmurando. Por qualquer coisa o povo estava reclamando. E a palavra de Deus diz que todo aquele tempo que ele ficou ali, naqueles 40 anos, rodeando, que eles poderiam chegar bem mais cedo, bem mais, em poucos dias, na terra de Canaã. Mas Deus não, Deus permitiu que eles ficassem rodeando a terra, para eles não acertarem o caminho quando eles vissem a guerra. E foi isso que aconteceu aqui. Eles estavam levantando um capitão para voltar para o Egito, porque eles estavam murmurando, achando que Deus iria colocar eles naquela terra para eles morrerem à espada. E como a gente vê, se Deus quisesse matar, eles teriam matado no mar, teriam matado no deserto, quando faltou água, quando faltou o pão, né? Quando faltou alimento, e que Deus proveu o alimento, Deus proveu a água, para que eles não sentissem sede, para que eles não sentissem fome. E o cuidado de Deus foi constante na vida daquele povo. Mas teve momento, chega o momento daquele povo começar a murmurar. E é quando Deus diz aqui no verso 10, né? Não, no verso 11. Até quando, Moisés? Olha, até quando, Moisés, este povo vai me provocar? Até quando não vão crer, não crerão nos sinais que eu faço? Deus trabalhava assim, na vista de todos. Deus operava um milagre na vista de todos, né? Aquele maná que caiu do céu, aquele alimento preparado, quantas vezes aquele povo não murmuraram, chamando pão vil com o alimento que Deus dava, né? Prefere reclamar pelo que não tem e deixa de olhar para aquilo que já tem. Isso acontece no nosso tempo, nos dias de hoje. Quantas pessoas, aleluia, que Deus já tirou do Egito, já tratou e cuidou e está cobrindo de bênçãos, e as pessoas ainda estão olhando para trás, querendo voltar para o Egito. Qualquer prova que passa, qualquer dificuldade, aí diz, quando eu estava no mundo, eu não passava por isso. Dá vontade de deixar tudo e voltar. Para onde? Para a lama? Para a escravidão? Aleluia! Aleluia! Por qualquer motivo quer deixar a Deus e quer voltar para a mão do opressor. Lembre que quando você estava lá no mundo, estava lá no Egito, que o mundo representa o Egito, Satanás fazia de você marionete. Satanás fazia de você bolinha. Aleluia. Tem tantos que saíram do vício, que Deus tirou do vício da bebida. Deus tirou do vício. Aleluia. Tirou da prostituição. Tirou da vida ruim, da lama. Deu um banho, como diz a palavra lá no Salmo. Ele tira, lá em Salmo não, lá em Samuel. Ele tira o ser humano da lama, do lixo, e faz sentar em lugar de luxo, no meio de príncipe. E você ainda está pensando em voltar? E você ainda está pensando em desistir? Aleluia! Quem lá no mundo fazia isso que Deus faz por você? E olhe que Deus já cuidava de você desde lá. E você não reconhecia, porque muitas das vezes quando a gente está no mundo, está cego. A visão está fechada, o entendimento também. Agora, quando a gente chega na presença de Deus, que a gente começa a olhar o caminho que nós viemos trilhando, a gente começa a perceber, mas se não fosse Deus naquele dia, eu teria morrido. Mas se não fosse Deus, o inimigo teria me matado. Mas se não fosse Deus naquele acidente, eu teria morrido. Deus me colocou as mãos e me tirou, e hoje eu sou uma pessoa. Mas quando passa por aperto, aleluia, a primeira coisa que faz é reclamar, murmurar, né? Só basta Deus apertar ou fechar a porta um pouquinho, porque quando Deus permite que a prova chegue, é para a gente ser provado e aprovado. Dificilmente Deus, quando prova alguém, Ele quer, a intenção de Deus é desaprovar aquela pessoa. Não. A intenção de Deus é você passar pela prova e você ficar pronto. Do modo, do jeito que Deus quer.
Então, meu amado, minha amada, no seu, o que você está passando, se você está passando alguma provação, alguma dificuldade, aproveite esse tempo para aprender com o Todo-Poderoso. Porque Ele não tira ninguém, Ele não bota ninguém numa prova, ou não permite que alguém entre num estreito, que não seja para um propósito, para um cuidado, para você sair melhor. Não é matar, não é querer que você sofra. Deus está cuidando de você. Deus está colocando você numa forma, sabe, da forma que Ele quer. Sabe aquele vaso de Jeremias? Deus leva Jeremias para ver o oleiro trabalhar, né? A Bíblia diz assim, Jeremias, levante-se, primeiro levante-se. Muitas das vezes não está necessitado, mas é o ânimo que está desanimado, né? Às vezes ele cabisbaixo mesmo que está, e Deus disse, se levante, moço, espera aí, levante e venha, que eu quero levar você a um lugar, determinado lugar, e eu quero falar com você lá. E foi isso que ele fez com Jeremias. Ei, Jeremias, se levante. Agora desce. Primeiro tu se levanta, levanta teu ânimo. Agora desce. Vai à casa do oleiro, porque eu lá quero falar com você. E a Bíblia diz que Jeremias se levanta e desce à casa do oleiro. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Jeremias, quando chega lá, Jeremias não chega falando ou puxando a atenção do oleiro. Eu vim aqui porque Deus mandou vir aqui. Não. A Bíblia diz que Jeremias chega e se senta diante daquele homem trabalhando com aquele vaso sobre as rodas, né? Aleluia. Jeremias diz que a Bíblia diz que Jeremias não fala nada, fica só prestando atenção. Ele trabalha com um vaso. E a Bíblia diz que o vaso se quebra. Deus não quebrou o vaso, mas o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E graças a Deus que o vaso estava quebrado na mão do oleiro. Porque estava na mão daquele que sabe refazer novamente o vaso. Ele pegou aquele barro e ele começou a trabalhar e fazer um outro vaso. Ele disse, ei, Jeremias, olha como esse vaso estava quebrado, Jeremias, olha, Jeremias, como, aleluia, como eu trabalho na vida do vaso, aleluia, olha como eu faço, Jeremias, está doendo, tá? Aí você vai ficar um vaso muito mais melhor, um vaso pronto para uso, aleluia, olha como eu faço com esse vaso, Jeremias, aleluia. E a Bíblia diz que quando ele formou aquele vaso, o vaso foi muito melhor do que o primeiro que ele havia feito. E ele diz assim, eu não posso fazer assim também com a casa de Israel, com vós, a casa de Israel. Né? E muitas das vezes trabalhar de Deus, aleluia, glória a Deus, dói um pouquinho. O formato do vaso, muitas das vezes, está na roda, a roda está girando, você não sabe, você não está entendendo nada, por que você está girando essa roda? Mas o bom é que essa roda está diante dos olhos do Senhor, o Senhor não para de olhar para a roda. Ei, você está diante dos olhos do Senhor, não tenha medo. Essa prova vai passar, essa roda vai parar de girar e esse vaso vai ficar na forma que Deus quer. Deus não usa um vaso rachado com brechas, né? Porque brechas, aleluia, são portas para o inimigo entrar e fazer sujeira, fazer destruição. E Deus não trabalha com vaso rachado, Deus trabalha com vasos, aleluia, com vasos feitos, com vasos bonitos. Aleluia, às vezes o vaso está até encostado. Às vezes o vaso está até sujo. Está ali cheio de teia de aranha. Ninguém quer. Aí Deus olha para o vaso e diz, ei, esse vaso aí tem valor. Eu vou cuidar dele. Aí vem, traz o vaso, limpa o vaso, pinta o vaso, dá uma cor, aleluia. Aquele vaso as pessoas olhavam e desprezavam, que estava no lixo. Aí Deus diz assim, ei, peraí que eu vou fazer uma coisa com ele. Aí pega o vaso, traz, dá uma limpada no vaso, tira as teias todinha de aranha, dá uma pintura por dentro, dá uma pintura por fora, principalmente por dentro, ele faz aquela limpeza. Porque quando faz a limpeza por dentro, o exterior, aparece exteriormente, aleluia, a perfeição do que está dentro. Então ele limpa o vaso direitinho, dá aquela pintura, dá aquela, sabe, aquela ajeitada.
Diz, agora tu estás pronto. Mas o processo, tem um processo de limpeza. Ei, o processo da limpeza às vezes dói um pouquinho. São coisas que a gente não quer deixar. Renúncia. Sabe o que é renúncia? Renunciar aquilo. Sabe que a carne deseja e Deus diz assim, não serve para você. Você tem que deixar, você tem que parar de fazer isso aí para que eu possa usar você melhor. Amém? Aleluia. Essa prova vai passar. E você vai sair aprovado, não desaprovado. Deus não desaprova você. A não ser que você queira desistir. E essa mensagem nesta noite é para você. Está dizendo aqui, eles desejaram voltar para o Egito. E se eu não me engano, Isaías 30, aleluia. Vamos ver o que é que Isaías 30 diz. Isaías capítulo 30. Está aqui, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não, 31. Isaías 31 está dizendo assim, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam, se apoiam, buscam ajuda em cavalos, têm confianças em carros, porque muitos são, aleluia, porque são muitos, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. Veja bem, ai de Deus deve ser muito doloroso. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e confiança em cavalos, confiança em carros, porque são muitos, e os cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Está vendo? Ai daqueles que voltam, ai daqueles que recuam, ai daqueles que deixam a casa do Pai, aleluia, para ir novamente buscar ajuda e socorro lá no Egito. O que é que o Egito tem? Os homens lá, quando saíram, aquele povo de Israel, saíram de lá, chegaram o momento de desejar comer as cebolas do Egito. Ai, se eu pudesse estar lá no Egito comendo as cebolas. Não se lembrava nem do sofrimento, quantas vezes foi oprimido nas mãos de Faraó. Se lembrava das cebolas, e Deus oferecendo muito mais, uma terra que emana leite e mel. Uma terra que eles iam colher, onde eles nem plantaram, como diz a palavra. Olha, quantas vezes a gente olha para dentro do nosso lar, às vezes apenas porque está faltando a mistura, tem o feijão, tem o arroz, tem uma cama, está faltando a mistura, e às vezes você começa a reclamar. Esquece de dizer assim, obrigado Jesus pelo prato, pelo alimento que o Senhor está me alimentando nesta manhã, porque muitos não teve essa oportunidade de se alimentar, né? Ah, porque está faltando, hoje eu não tenho uma roupa para ir para a igreja, uma roupa nova, eu estou sem roupa para ir para a igreja. E muitas das vezes abre o guarda-roupa, tem roupa de um canto a outro, mas eu não tenho roupa. Ah, eu estou sem roupa. Para de reclamar, pare de murmurar, começa a dar glória ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito, pela vida, pela saúde. Olha para teu lar, olha para tua família. Ah, mas meu filho dá tanto do trabalho, são as crianças que perturbam, que não sei. Tem tanta mãe que não consegue gerar e quer ter filhos e não tem. Pais, homens de Deus que trabalham e dizem, meu sonho era ter uma criança dentro da minha casa, e não tem. Não geram. Aí você tem, não agradece, né? Às vezes o esposo chega, esse homem tá falando, que esse homem chegou assim, que fala isso, aquilo, porque tem roupa para passar, porque isso, aquilo, começa a reclamar. Então Deus deu marido, nosso Deus deu a você marido, deu filhos, deu família, deu lar. Você pode dizer, não, mas foi eu que trabalhei. E se Deus não te desse saúde para trabalhar? E se Deus não abrisse a porta para você trabalhar? Se Deus apenas fechasse uma janelinha na sua casa, na sua vida? Então agradeça. Pare de reclamar. Pare de olhar para fora, para o mundo. Porque existe um homem na palavra de Deus, está falando lá no livro de Atos, e Paulo estava pregando a palavra de Deus.
E um jovem estava encostado na janela. E de repente ele cai da janela e cai como morto lá fora. Sabe o que isso quer dizer? Muitas da gente está dentro da casa do Senhor, mas está olhando lá para fora e achando que lá fora está melhor. Quando a gente olha muito lá para fora, está dentro, mas não está dentro, está fora. Sabe o que quer dizer isso? Ah, não entendo não. É você dentro da casa de Deus muitas das vezes, mas sua mente está lá no mundo. Aí começa a olhar para o mundo e achar que lá fora, começa a sentir saudade das coisas que fazia lá fora. Aí cai, e a queda é feia. E cai, quando cai, cai morto. Aleluia. Graças a Deus que Paulo desceu ali naquele lugar, abraçou aquele homem e disse: levante ele, que a alma ainda está nele. Não deu tempo de ele voltar. Deu tempo dele voltar para o lugar, mas tem muitos que caem e não se levanta mais. Lembra do filho pródigo? Teve a chance, ele saiu, porque desejou ver lá fora, as coisas lá fora, desejou fazer tudo aquilo que ele, experimentar aquelas coisas que ele via lá fora os amigos fazer, né? Entrar na orgia, na vida da prostituição, das mulheres, das amizades. Aí o que ele fez? Ele resolveu matar o pai, porque quando a pessoa pede uma herança antes do pai morrer, ele está matando o pai. E ele pediu a herança antes do pai morrer. Aí de repente vai para o mundo e aquela visão ilusiva que ele estava vendo não é nada daquilo que ele pensava. Quando vê lá fora, ele vê a realidade das coisas quando ele chega lá fora. E Satanás só dá valor a você porque você está dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Aí quando ele joga na lama, você não tem mais valor para ele. O propósito dele foi cumprido, foi tirar você da presença. Foi tirar você da casa do Pai. E quando ele tira da casa do Pai, que ele joga na lama, para ele é lixo. Então, pare para pensar, tá? Valorize o que você já tem nas suas mãos, que Deus já lhe deu. Ah, mas é tão pouco. Não diga que é pouco, porque o pouco com Deus é muito, né? Se você não souber honrar, valorizar do pouco as coisas, não muito você nunca valoriza. Porque vira uma doença tipo chamada concupiscência, valores, né? Avarezas, né? Você querer sempre mais, seu coração fica voltado para aquilo. Então valoriza a sua casa, valoriza a sua vida, valoriza a sua saúde. É pouca, mas tem. Você está indo e voltando, você está fazendo seus afazeres, dê glória a Jesus. Ah, mas tem muita coisa para fazer, dê glória a Jesus, que você tem condições de fazer. Tem pessoas nesta noite, nesta oportunidade, que estão numa cama, desejando lavar sua louça, desejando passar ferro, desejando tanta da coisa que a gente reclama, né, muitas das vezes. Desejando lavar o seu banheiro, precisando das pessoas para fazer, porque não pode sair daquela cama. Muitos estão no hospital, na UTI, pedindo a Deus outra chance para voltar e fazer tudo diferente. Pare para pensar, não reclame, não pense em voltar. O Egito não tem nada para te dar, o mundo não tem nada para te dar. A Bíblia diz que ele jaz no maligno. Você vê que as coisas que acontecem, não é que o mundo é de Satanás, mas as coisas que acontecem, né? Como é que eu posso dizer? Os costumes, as coisas, é de Satanás. A violência, a fome, a enfermidade, a prostituição, a mentira, tudo é de Satanás. Então é tudo do mundo. Então você já teve a oportunidade de chegar até aqui. Continue olhando para o alvo. Continue olhando para Jesus, para Cristo. E Jesus, aleluia. E Jesus te ajude, né? Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para diante, olhe para o alvo. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Caminho para onde? Para me chegar no céu. E você só vai chegar no céu através dele, só vai chegar ao Pai através do Filho. Então não deixe nenhum momento pense em voltar, né? Como esses homens aqui, né, quiseram voltar, desejaram, aleluia, voltar para a mesma situação de sofrimento, né? Como diz aqui no início, no verso 2, ele diz assim, no verso 1 ele diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram
a sua voz e chorou naquela mesma noite. Alçaram, levantaram a voz chorando. Aleluia. Achando, falando, murmurando, dizendo que Deus tinha tirado eles do Egito para matar diante daquele povo, escravizar seus filhos, suas esposas. E Deus jamais, jamais Deus faria isso. Se Deus tinha prometido a terra, se Ele prometeu a terra que manda leite e mel, quando Ele disse que eu vou tirar você de lá, Ele foi na frente. Ele não colocou o povo na frente, Ele foi na frente, como diz lá no livro de Isaías, né? Ele diz, eu irei adiante de ti, né? Isaías 45, está aqui. Isaías 45, louvado seja Deus. Aleluia. Isaías 45, diz assim, verso 2, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridade, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Deus que te chama pelo teu nome. Ele chama você pelo nome. Ei, Satanás bota apelido. Satanás bota apelido nas pessoas. Chama pelo apelido. Lembra fulaninha? Fulaninha. Aquela bichinha, aquela prostituta, né? Lembra fulano? Quem é fulano? Aquele cachaceiro, né? Apelido. A gente chama povo, meu povo. Me chama pelo nome. Qual é o seu nome? Povo de Deus. Povo escolhido. Nação santa. Sacerdócio real. Você foi tirado do lixo para uma posição de luxo. E sacerdócio real o quê? Ele colocou em lugares, em famílias de rei. Olha, você é uma nação santa, escolhida pelo Senhor. Valorize isso, porque o Deus Todo-Poderoso tem cuidado de você. Amém? O Deus Todo-Poderoso está o tempo todo, como eu falei da roda, o tempo todo com os olhos sobre você, dizendo, meu filho, não desista. O que eu tenho para você é bem maior do que você imagina. As aflições desse mundo que você está passando agora não são comparáveis, não são comparadas à glória que você vai receber. Então continue caminhando, ainda que devagarinho, mas continue caminhando, olhando para o alto. Às vezes eu faço uma comparação de uma corrida, de uma maratona. Se você parar no caminho, o seu prêmio você não recebe. Mesmo cansada, você precisa chegar na final. Você chegando na final, você recebe o seu prêmio. A maratona, muitas das vezes, chega lá no final todo arrebentado, mas chega. Então, só se recebe se você chegar. Mesmo se você chegar na final, se arrastando, mas chegou na final. E Jesus vai te honrar. Amém? Que Deus te abençoe. Dê uma noite de sono tranquila, de paz. Que as bênçãos, né, a graça do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a vida, sobre teus familiares. Que o Senhor esteja sobre todos os teus projetos, todos os seus planos. Você inclua Deus. Ele é aquele que é poderoso. A Bíblia diz que Ele é riquíssimo em misericórdia para dar aquilo e muito mais do que você pede. Deus, Ele é riquíssimo. Amém? Que Deus abençoe o seu lar, a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.